vou retomar aqui, né, do que pode ser feito, então, para reverter, né, esse declínio. Que a gente estava conversando sobre o patologista e o clínico, que eles devem compreender o papel crítico. Os administradores dos hospitais, eles precisam compreender o importante custo-benefício das autópsias que a gente passou, e o patologista e o clínico precisam trabalhar juntos. Isso é muito interessante. Os patologistas, eles costumavam dispor de alguns anos na clínica, e o clínico passava parte do seu treinamento no departamento de patologia. Então, eles tinham esse intercâmbio de comunicação e de construção de uma atividade conjunta. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, é fundamental que haja isso. Além disso, nós temos, como eu já fui comentando com vocês durante os problemas, é que é fundamental informar a família dos resultados e ofertar uma cópia dos resultados em uma linguagem adequada para a compreensão deles, para que eles possam entender a importância da autópsia e, em um futuro, caso seja necessário sugerir a autópsia para um outro ente que foi perdido, que eles possam aceitar de uma maneira mais tranquila a realização do procedimento. Além disso, um outro ponto que eu achei muito interessante, informar a população sobre a importância da autópsia, assim como são descritos em informativos e exames e procedimentos. Então, muitas vezes são veiculados dentro dos hospitais como é feito uma tomografia, como é feito um determinado procedimento, um eletrocardiograma. Será que não é interessante mostrar à população, assim como a Marcela falou no começo, de uma maneira mais sintética, de uma maneira mais didática, como é feito a autópsia para que eles possam ter o conhecimento sobre essa técnica? É uma suposição do autor aí que eu acredito que seja muito interessante. Ainda continuando, né, nos pontos para reverter, o patologista ele precisa estar apto a resolver problemas clínicos e morfológicos. Então, como a gente comentou, muitas vezes tem surgido patologistas um pouco menos experientes, que não têm o suporte dos mais experientes por causa dessas outras áreas na patologia que passaram a ter brilho. Então, ele precisa estar apto para isso, para que o procedimento seja feito de uma maneira adequada e surgirem os efeitos positivos que a patologia tem, como a gente conversou no início. Aqui traz o custo para vocês. A autópsia custa, em média, $1.000, e uma solução do autor é que ela fosse financiada por agências de seguro de saúde, porque eles têm essa visão de um retorno financeiro um pouco mais prolongada, né? Diferente de um hospital que deseja um retorno um pouco mais imediato. Então, para eles, talvez essa compreensão da melhora a longo prazo seja mais interessante. Ele também traz essa questão de impor uma taxa de 20% de autópsia para o credenciamento dos hospitais. O credenciamento ele é um processo burocrático que o hospital precisa passar para que ele possa atuar, né? Então, naquele momento, ele achou interessante propor isso, uma taxa de 20% de autópsia. Isso poderia fazer com que os números aumentassem. Trabalhando um pouco nessa questão da quantidade de autópsia por hospitais. Qual que é o índice ideal de autópsias por casos de óbito? Ela é uma pergunta super difícil e que ela não foi determinada, mas existe uma sugestão por esse profissional, William Roberts. Ele sugere que seja realizado um estudo em que um hospital seja escolhido para realizar autópsias em todos os casos de morte. E a partir desse hospital seja compreendido qual o índice ideal de número de autópsias a serem realizadas, para que não seja além do necessário e para que não seja aquém do necessário. Então, ele sugere esse estudo, porque ainda não há um número determinado para esse momento. Aqui, para finalizar, nós temos a questão de um futuro que pode ser transformador. Então, o John Carter, assim como o Colégio Americano de Patologistas, eles desenvolveram um banco de dados nacional de autópsias. Então, permitindo a acessibilidade da informação, que a informação sobre essas autópsias deixem as salas de dissecação, as salas de autópsia, e passem para um ambiente amplo, que atinjam a academia, que atinja clínicos, cirurgiões, pesquisadores no desenvolvimento, para ajudar aí no desenvolvimento de ferramentas diagnósticas e terapêuticas. Então, é uma visão para ampliar, né, a disseminação da informação que é coletada por meio do procedimento. Para fechar,
aqui uma frase que responde um pouco as perguntas que nós trouxemos, né? Elas já foram sendo respondidas durante toda a apresentação, mas aqui a gente sintetiza um pouco mais, é que a autópsia ela é fundamental para o conhecimento e melhora da qualidade nos cuidados em saúde. A sua redução, ela pode comprometer a longo prazo o potencial diagnóstico, terapêutico, inovações e o ensino. Então, esse era nosso artigo, eu espero que vocês tenham gostado. E agora acho que a gente pode discutir um pouco sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida. Prontinho, consegui cancelar. Obrigada a todos. Meninas, parabéns. O artigo foi, assim, impecável, a apresentação de vocês foi impecável, né? Então, a apresentação estava maravilhosa, né? Os slides muito bem estruturados, parabéns. Né? Um artigo que é um artigo teórico, né? Então, vocês deixaram ele de uma forma muito didática, né? Sem ficar, né? Às vezes é um artigo até em algum aspecto cansativo, né? Pela forma como ele é descrito, né? Mas vocês deixaram muito claro, muito fluido, foi realmente muito bom. E aí queria pontuar algumas coisas com vocês, então algumas sugestões, orientações que a gente já tinha dado anteriormente, que vocês usaram de maneira perfeita. Então, na apresentação inicial, né, vocês colocarem o autor e a revista, isso já localiza a gente, a data, né, o ano de quando foi feito o artigo. Então, ali todo mundo já sai da mesma página, então, muito perfeito, foi realmente excelente. Uma outra coisa muito interessante, que é muito importante a gente ter esse conceito, mesmo que às vezes no artigo eles não coloquem de maneira clara, mas todo artigo científico, na verdade, quando a gente vai fazer um trabalho, o artigo, né, ou o trabalho que a gente vai desenvolver, a pesquisa científica, ela parte sempre de uma pergunta, né? Então, essa pergunta, né, essa hipótese, ela pode ser confirmada, né, corroborada com o estudo, o trabalho que a gente vai fazer, ou não, né? Então, a gente fez uma pergunta e o mais importante não é a resposta, é sempre a pergunta. E, às vezes, quando a gente vai, é comum, né? Às vezes a gente vai começar uma iniciação científica, e aí o aluno vem todo empolgado com uma ideia, né? Mas será que tal tratamento, né? Que esse tratamento tem resultado, é bom ou é ruim para determinada doença? E aí a gente foca muito na resposta, né? Mas o meu trabalho só vai ser eficiente, por exemplo, se o resultado for positivo. Não, o mais importante é a pergunta. Porque mesmo se você, vamos tentar fazer essa combinação aqui de medicamento, por exemplo, para ver se tem um resultado positivo naquele tratamento. Se o resultado não for positivo, a informação é muito importante, às vezes até mais, né? Porque aí você vai identificar que não tem benefício ou que causa algum malefício, e aí a gente vai ter outra corrente. Então, a pergunta é sempre mais importante. Isso para qualquer trabalho, iniciação científica, ou trabalho que vocês forem fazer em qualquer área. Isso é muito legal. Então, o trabalho ajuda a gente nesse sentido, e vocês colocaram as perguntas do trabalho, né? Então, tem artigos que não é tão claro isso deixar, mas nesse trabalho, nesse artigo tem essa questão das perguntas, e vocês colocaram, isso é bem legal, tá? Uma outra questão, quando vocês colocam as etapas, né, da autópsia, então foi bem legal esse artigo, porque para todo mundo entender, né, como que funciona uma autópsia convencional, né, então isso é bem importante. Hoje em dia, porque já é um artigo antigo, né, dos anos 80, hoje em dia a gente tem uma quarta etapa, que é cada vez mais forte, que é a questão das análises genéticas, né, então a análise dos marcadores genéticos, né, que a tecnologia trouxe para a gente. Então, não apenas a análise das lâminas em si no microscópio eletrônico ou microscópio óptico, né? Mas a gente tem essa questão dos marcadores genéticos e que, né, cada vez mais a gente tem muita coisa para fazer. Então, isso é bem legal. De fato, né, a autópsia, ela leva um tempo convencional, um tempo maior, né? Como vocês viram, 2 a 4 horas, às vezes até mais. Isso gera, né, uma morosidade para a questão do próprio serviço, né? Porque é um tempo, né, que se gasta para fazer isso, e também retarda, muitas vezes, a questão do sepultamento.
Então, já é mais um fator que, para a família, às vezes é um fator que dificulta aceitar a autópsia, né? A autópsia convencional, porque, como vocês bem colocaram, já está num momento de sofrimento, etc. Então, a pessoa já quer, às vezes, que aquilo né, se resolva logo. Então vamos terminar, o sepultamento o mais rápido possível. Então, esse tempo vai atrasar né, o sepultamento, todos os processos. Então, com a autópsia convencional, a gente tem essa dificuldade. E aí, questões importantíssimas, como vocês trouxeram a autópsia, as vantagens, né? O que ela traz de benefício. Então, a questão de comparar, né, o diagnóstico clínico, né, então pré-mortem, com o que foi achado na autópsia. Para isso, existe um score, tá, que é um score bem importante, que foi mais ou menos estabelecido nessa época, né, em torno dos anos 80, mais ou menos 83, 84, tem alguns trabalhos, inclusive acho que tem algum artigo que vocês vão apresentar que fala dele, que é o score de Goldman, que é um score, tá, que compara os achados da autópsia, né, os achados relevantes para a morte, né, então, fatores que foram cruciais aí no desfecho, e se esses fatores tinham sido identificados previamente pelos médicos ou não. Então, esse score de Goldman, a gente vai usar, né, tanto eu como a Aline, né, nos nossos trabalhos. Então, isso é bem legal, com que vocês se familiarizem, porque a gente vai usar isso, né, no nosso dia a dia aí quando a gente começar a fazer as autópsias. Então, o nosso trabalho, basicamente, é pautado no score de Goldman. Então, vai ser a gente fazer as autópsias, identificar os achados, né, que foram encontrados na autópsia, aí a gente vai aos prontuários e vamos ver, foi um tromboembolismo pulmonar que causou a morte em última instância, ali, um tromboembolismo muito grande. Será que eles suspeitaram disso, né, clínica, previamente? Eles fizeram, e se suspeitaram, conseguiram fazer o diagnóstico, ou já começaram o tratamento, né, e o tratamento foi instituído? Foi instituído, mesmo assim o paciente faleceu, ok, a gente vai ter um score de Goldman. Agora, não foi identificado, ou identificaram e não chegaram a tratar. Então, isso é muito importante. E aí, nessa linha, isso acrescenta muito e agrega muito a questão do ensino, né? Porque tanto nos médicos em formação, né, como vocês e os residentes, mas também na questão da educação continuada, né, essencial para os profissionais médicos, para a gente ter esse ganho, né, então, para a gente aprender com cada caso, né, e aí uma preocupação, e que de fato acontece, viu, Marcela e Mariana, a preocupação das equipes médicas, dos médicos, ainda mais no contexto mais atual, né, que tem muito, a gente vê cada vez mais a questão de judicialização da medicina e de processos, etc., né, processos, né, contra erros médicos, etc., os médicos têm medo, muitas vezes, de... na autópsia, a gente identificar, por exemplo, né, como esse score ajuda a gente, algo que que teve alguma circunstância, né, que gerou a causa-morte principal e não foi identificada, ou eventualmente até algum erro, né, uma autópsia, por exemplo, no paciente pós-cirúrgico, e você vai achar que tinha uma compressa que esqueceram lá, então isso pode acontecer? Pode. Mas a gente tem que realmente ter uma visão maior, né, que eventualmente para algum profissional pode até ter um impacto, né, corretivo né, nesse sentido como um todo, né? Então que esse fato, né, que possa ser pontual, sirva de aprendizado para esse profissional, né? E para todos os outros ao entorno, né, e para a gente prevenir com que esse problema ou eventuais erros aconteçam com outros pacientes. Né? Então, a gente tem que ter a visão realmente sempre do ensino, né, da formação, né, da melhoria da qualidade. Né? Então, isso realmente é muito importante. E vocês comentaram, né, a Mariana comentou agora no final, que essa questão, né, da educação, da melhoria da qualidade, né,
ela realmente não é a curto prazo, né? A curto prazo, sim, a gente tem, né, um impacto ali, às vezes, naquele colega que viu aquele caso, que acompanhou aquele caso, é como uma prova, né? Aquela questão que a gente errou, que ao longo da minha formação aí, eu errei e não esqueci nunca mais. Agora, aquela prova que você matou a pau, foi super bem. Daqui a pouco, daqui a 3 semanas, 2 semanas, você já não lembra muita coisa. Agora, aquela questão que você, nossa, que ódio. E aí você não esquece mais, né? Então, tem muito isso também. Falando um pouquinho da logística, e aí já começando a puxar a sardinha para o nosso lado, né, da autópsia minimamente invasiva, tanto para a questão do tempo, né, porque a autópsia minimamente invasiva, no começo vocês vão ver a gente vai demorar um pouco, mas depois é mais rápido, né, então com 1 horinha ali você consegue fazer, né, depois de muito bem treinadas até menos. Tem a questão logística da autópsia tradicional, é mais complicada, né, ela tem mais custo, né, você precisa ter um espaço físico específico, uma sala para você fazer a autópsia, né, para retirar os blocos ou retirar os órgãos individualmente. Na autópsia minimamente invasiva, então, a nossa ideia é fazer, por exemplo, no leito de UTI, né, o leito que o paciente faleceu, então a gente nem precisa de um espaço físico à parte, é muito mais né, para evitar, né? Então, tem essa questão da redução dos custos também, né? E não precisar do espaço físico, então tudo isso contribui para a gente, para ter autópsia minimamente invasiva, né, as suas vantagens, além da questão de ser mais bem aceita pela família, né? Porque tem da dificuldade, né? As pessoas têm uma série de noticiado, vai ser todo aberto, etc. Né? Então, quando você fala para a pessoa, não, ó, são pequenos cortes, ou se não, só punções com agulha, então é mais bem aceito, né, nesse sentido, tá? E nesse contexto também, a autópsia minimamente invasiva, ela traz para a gente uma quebra de paradigma no seguinte sentido, a gente tem acompanhado, inclusive lá na faculdade, vários profissionais, realmente agora no pós-Covid, a gente tem visto, pós-Covid, olha, queria, né? Durante a pandemia agora, né, nessa fase, a gente tem visto profissionais de várias especialidades, e eu me incluo nessa, né, se interessando pela participação e pelo melhor entendimento, né, do que aconteceu com os pacientes, e aí participando das autópsias. Então, lá mesmo, a gente tem a participação de radiologista, né, então, porque a autópsia minimamente invasiva, eles têm feito não apenas guiada por ultrassom, que é a nossa ideia inicial, mas lá na faculdade, por exemplo, tem tomógrafo e aparelho de ressonância, né, só para os cadáveres, então tem radiologista participando, então como eu, por exemplo, né, da cardiologia, a Aline, que é pediatra, então a gente tem visto, né, diversos profissionais cada vez mais se interessando agora pela autópsia, né, minimamente invasiva, e tem ressurgido aí, ganhado, né, bastante destaque nesse sentido. Que mais que eu coloquei aqui de observação? A questão do retorno à família, tá? É fundamental, né? Isso é algo que o professor Saldiva e com o programa deles, né, de autópsia, da autópsia minimamente invasiva, eles têm priorizado isso, tanto que né, eles separaram, inclusive, um espaço físico para receber os familiares iniciais e para pedir autorização, como para dar uma devolutiva mesmo, né, do que foi encontrado, né? Então, isso é muito importante. E faz parte do treinamento nosso, a questão
da gente ter um treinamento, como o treinamento para dar más notícias, né? Então, isso faz parte, é um treinamento mesmo, é um aprendizado, né? Então, quantos, né, de nós já formados, né, já nos vimos em situações muito delicadas e a gente não teve orientação prévia, não teve um tempo para pensar nisso, como dar más notícias, né? E tem, inclusive, hoje em dia, cursos né, e cuidados nesse sentido de treinar a gente mesmo, né, para isso, né, como comunicação de más notícias, né? Então, isso é muito importante. Então, faz parte também do nosso treinamento, né? E a autópsia, ela possibilita essa oportunidade de crescimento para a gente, não só como profissional, né, mas como crescimento pessoal mesmo, né? Então, como humanos, né? Como a gente, nos momentos de perda, né? A gente crescer com isso, a gente aprender, né? Com esses momentos. Para finalizar, deixa eu ver que eu coloquei mais um pouquinho aqui, a questão, né, do custo que a gente comentou, né? Então, a autópsia minimamente invasiva é muito mais custo efetiva e que é um ganho para todos, né? Então, para o serviço de saúde como um todo, para os profissionais, né, ter essa visão que é um ganho não apenas a curto prazo, né? A curto prazo também, porque muitas vezes para você identificar aquilo, né, o que levou à morte daquele paciente, e aí a equipe ter uma conscientização, um aprendizado, mas no crescimento como um todo, tá? E aí eu quero colocar para vocês, acho que a gente já está nesse momento de começar a estimular vocês nesse sentido, né? Você já tem ganhado aí um grau de maturidade muito interessante a cada apresentação, a cada artigo, né? E aí eu vou dar a seguinte sugestão para vocês, eu vou, né, dar essa provocação aí para vocês, o seguinte, pensei bem nisso, e aí com esse artigo acho que ficou bem solidificado, que a gente poderia, né, e aí, né, a depender, né, a gente pode começar, por exemplo, dependendo do interesse do grupo de vocês, né, no grupo que apresentou o artigo, ou nos grupos que já apresentaram, ou entre vocês, ou quem tiver interesse e disponibilidade, aí vocês, fica a critério de vocês, a gente escreveu um artigo sobre, né, porque o esforço de vocês, né, para ler o artigo, para compreender, a gente tem que utilizar esse aprendizado, né, e aquela questão que o meu chefe que fala muito, e é verdade, a gente tem que começar, e vocês começando na vida científica, a gente não precisa ganhar de goleada, né? A gente tem que começar, né, ganhar ali por pontos, né? Então, um pouquinho de cada vez. Uma sugestão que a gente poderia já começar a pensar, escrever um artigo nesse sentido, e a gente pode mandar para a revista brasileira, para outras revistas, a gente pode estruturar isso, e aí eu apresento para o professor Saldiva, ele ajuda a gente a colocar esse artigo em prática, né, e aí com o peso dele vai ajudar muito, ele faz né, as revisões, eu faço a revisão, depois ele faz. Pensei no seguinte, das seguintes questões que a gente pode estruturar. Primeiro, em relação ao artigo, a gente fazer um questionário, né, a gente poderia pensar em estruturar um questionário simples, né, para os médicos, né, vocês comentaram, da questão da educação, né, que é fundamental, que as pessoas não sabem o que é autópsia, não entendem a importância, né, a ideia do nosso trabalho, um dos braços do nosso trabalho, vai ser, depois que a gente fizer as reuniões anatomoclínicas, a gente aplicar alguns questionários para os médicos residentes que passaram, e tem questionários nesse sentido já validados, o que eles aprenderam, ou o que eles acham, qual o impacto que eles acham que essas reuniões tiveram. E aí, antes disso, a gente poderia fazer já uma avaliação prévia, sabe? Igual quando a gente vai fazer, por exemplo, tem alguns cursos, alguns, né, treinamentos que a gente faz, o ACLS, né, que é o curso de treinamento esporte avançado de vida, tem uma provinha pré-curso, né? Que é uma questão bem básica, mas ali ele já tem uma ideia do que você sabe, quais os pontos ali de maior dificuldade. E aí depois vai ter a prova mesmo valendo,
né, que é a prova após o curso, e aí, dependendo da pontuação, você passou ou não. E aí, o que eu pensei, esse questionário? A gente podia fazer um questionário simples, né, para aplicar para os médicos, né, a gente pode aplicar para os médicos e aí para os alunos também, a gente pode pensar nisso, e com questões bem básicas, assim, do tipo, aí a gente precisa pesquisar, a gente vai ter que fazer uma revisão da bibliografia, né, revisão bibliográfica, muita coisa desses artigos que vocês têm, já tem, aí a gente precisa pesquisar um pouquinho mais em relação aos questionários, né, esses questionários, tanto o próprio score de Goldman, mas o questionário aí na parte de educação médica, autópsia versus educação médica, que vocês vão encontrar coisas. Então, por exemplo, né, questões assim, o que você entende por autópsia, qual a importância, né, o porquê da autópsia, mas aí a gente pensar em questionários que sejam não respostas correntes, entendeu? Tem que ser respostas simples, né? Por exemplo, aí tem vários questionários, aí vocês pesquisando a gente vai ver. Então, por exemplo, qual a importância que você acha da autópsia de 0 a 10? Porque a gente tem que transformar a resposta num número, né, em algo concreto, para a gente poder fazer gráficos depois, né? E aí a gente comparar, por exemplo, o antes e o depois. E aí a gente pode, por exemplo, escrever esse artigo e dar uma ideia de aí fazer esse questionário, transformar ele num Google Forms, alguma coisa nesse sentido, algo bem simples. E aí a gente aplicar isso. Então, a gente pode começar a fazer esse levantamento da literatura, escrever alguma coisa nesse sentido e bolar um questionário e ver o que já tem de questionários. E aí a gente vai pensando juntos, né? E aí eu apresento para o professor, a gente estrutura, porque aí eu ajudo vocês a gente a aplicar esses questionários. A gente pode fazer 2 braços, por exemplo, aplicar nos alunos, aplicar nos médicos, e aí a gente vê, por exemplo, a gente pode aplicar nos médicos do hospital regional, ou aí a gente, entendeu? Eu acho que isso é bem legal, então essa é a primeira ideia. Um outro grupo pode fazer uma outra coisa que eu acho que pode correr em paralelo, que eu achei bem interessante, e aí o trabalho de vocês me deu essa ideia da gente criar um material informativo, né, bem didático, né, na forma de arte mesmo, de cartazes, assim, que a gente coloca um PDF bem com imagens, bem simples, explicando, né, o que é autópsia, bem informativo, bem didático, para a gente começar a divulgar inicialmente entre os médicos, entre os alunos, e aí entre os médicos do hospital regional, que é onde a gente vai iniciar nosso trabalho, né? E, inclusive, já vou convidar vocês que nós vamos apresentar, né? Eu vou apresentar a convite do chefe da UTI, que é quem vai dar todo o suporte para a gente para fazer as autópsias, agora em agosto, no dia 27, das 11 às 11 ao meio-dia, isso, das 11 ao meio-dia, ele pediu para a gente, né, para que eu apresentasse uma aulinha bem básica, né, do que é o projeto, da autópsia minimamente invasiva, para que os residentes de UTI, para que os médicos de UTI comecem a se familiarizar com o projeto, porque vai ser aplicado lá na UTI. Então, uma oportunidade bem interessante de quem puder, inclusive para vocês fazerem, né, esse networking, começar a fazer esse contato com o hospital. Eu vou compartilhar com o William, para compartilhar com vocês o link, né, da aula. Pretendo usar, inclusive, para contextualizar aí, e colocar vocês dentro, imagens que vocês mesmos apresentaram, né? Então, das aulas de vocês, então vai ser um compilado das aulas de vocês, mais uma breve resuminho do meu trabalho e da Aline. Então, vai ser bem legal, porque vai ser uma forma de apresentar vocês também, né? E se vocês puderem, né, ou quem de vocês puder assistir essa apresentação, vai ser bem legal. O professor Marcelo Mocchi, que é o chefe da UTI, ele é da Santa Casa, né, da Santa Casa de São Paulo, tem bastante vivência, bastante experiência, e está super, né, a fim de ajudar o projeto. Inclusive, a gente vai utilizar o ultrassom dele emprestado, então vai ser bem legal. E aí, se vocês tiverem, né, até esse período, alguma coisa já estruturada, ou eventualmente até esse cartaz informativo,
para a gente depois divulgar entre os médicos, os residentes lá do hospital, e a gente pode utilizar essa aula para divulgar esse material, tá? Então, fica aí as minhas 2 sugestões. Nossa, muito legal a ideia. Muito bom mesmo. E eu queria também comentar... Calma aí, deixa eu ajustar um detalhe. Aí, agora foi melhor. Nossa, muito legal mesmo. E achei muito interessante. Inclusive, eu acho que todo o pessoal vai querer participar. E no nosso grupo tem o pessoal do DA, tem o pessoal que, né, que já está trabalhando também com marketing. A Gabi já é muito fera no marketing, vai ajudar muita gente na parte do material informativo. Legal. E também, eu, no caso, por experiência própria, eu nunca fiz essa parte de questionário, mas eu sei que tem um pessoal no grupo que já teve esse contato aí com as perguntas. A gente vê bastante pelo WhatsApp, principalmente questionários assim que chegam para a gente. Mas fora isso de montagem de questionário, assim, eu realmente não tenho muito contato. Se alguém tiver algum contato, mas eu acho que vai ser legal, quiser porque falar até sobre uma a experiência. acho que vai ser bem legal, William, porque eu acho que é uma oportunidade de vocês desenvolverem essa habilidade também. Então, a gente tem o Google Analytics, né? Então, que a gente pode, né, junto com o Google Forms, o Google Forms ele é bem simples, ele já dá alguns gráficos para a gente, e basicamente, né, o meio científico, os artigos, né, a gente a análise de gráfico, a análise estatística é fundamental, né, em qualquer área que vocês vão desenvolver. Então, é bem legal, porque é uma oportunidade agora, começando com uma coisa bem simples, de vocês começarem a desenvolver, e aí vocês vão ver, porque aí gera a gente consegue transformar a informação, né, em algo visual, né, e algo bem, a gente consegue analisar, né, as porcentagens, etc., e transforma em algo visual, muito fácil de compreender, as imagens gráficas ótimas para a gente utilizar nas nossas apresentações futuras, e a gente consegue, com essas imagens, com esses gráficos, tal, a gente colocar, ilustrar, né, num pequeno artigo, né, no artigo inicial que a gente pode fazer, acho que vai ficar bem legal, né, como a Mari, por exemplo, colocou aquele gráfico, né, então ali você consegue bater no olho, você tem a dimensão, né, nossa, a porcentagem de autópsia que era feita e como é agora. Só falar o número é uma coisa, quando você tem a questão visual, né, agrega muito, e além da análise, né, de porcentagens e tal. Então, acho que vai ser bem legal, acho que é uma oportunidade boa para a gente desenvolver essa habilidade essencial aí na nossa prática, né? Acho que show, então, professor. Eu acho que o ideal, então, seria a gente agora marcar umas próximas 3 reuniões assim, com o grupo, e aí... Aí vocês separam grupos de trabalhos, exatamente, quem tiver interesse. Perfeito. Aí a gente... Aí não sei em qual delas você prefere estar presente, se você vai poder estar presente nelas. Então, uma reunião para discutir sobre a Liga, os interessados que têm vontade de participar do diretório da Liga, e outra reunião para discutir essa parte do artigo e da criação do questionário e tudo mais, né? E a outra reunião com relação ao panfleto didático, né? Para a gente estar entregando na vila e nos hospitais de São José dos Campos, em geral. Às vezes, William, vocês podem sumarizar em uma reunião inicial, exatamente, até para otimizar o tempo de vocês. E aí, nessa reunião, vocês já dividem as tarefas e veem quem tem interesse em cada coisa. E aí, depois, vocês podem, a partir disso, criar grupos de WhatsApp, por exemplo, em separado, grupos de trabalho, né? Então, um exemplo, né, uma sugestão, aí fica a critério de vocês. O grupo para fazer a parte do material informativo, o grupo para desenvolver o artigo e o questionário, porque às vezes, né, e a questão da liga, né, aí também um outro grupo, ou mesmo o mesmo grupo geral de vocês, aí não sei,
Aí fica, só são sugestões, mas fiquem à vontade. Vocês sabem que o meu tempo é meio escasso, então eu prefiro que vocês, né, vocês têm já bastante experiência com ligas, etc., e vocês já estão bastante entrosados. Então, quando vocês estiverem com as coisas estruturadas, você vai conversando comigo, e aí a gente marca uma reunião para a gente já finalizar as coisas, ou não finalizar, mas dar as orientações, mas podem fazer a reunião inicial de vocês, acho que para vocês estruturarem primeiro, e aí a gente senta já para fazer uma coisa mais resolutiva. Tá Legal. bom? Uhum. A Marcela tem uma dúvida. Marcela, se quiser ligar o áudio, à vontade. Ligar o áudio e ligar a câmera, quer dizer? Sim, vou falar rapidinho, tá acabando o tempo. Eu só queria saber se durante a faculdade, professora, a gente tem alguma fala sobre a autópsia, Então, Marcela, eu conversei bastante com a Paula, né? Quando como eu estava na EMB e a Paula era da diretoria, era diretora, porque o que acontece? O currículo de vocês não é focado, né, na questão da patologia. Eu não sei, agora tiveram algumas mudanças no currículo de vocês, né? Eu não sei em que momento que isso entraria, por exemplo, né? A minha, né, faculdade, que era um outro modelo, né, e que era, né, mais tradicional e pautado na autópsia, eu tinha uma série de cursos, né, específicos até, né, de várias patologias e tal. Mas eu não sei o currículo de vocês. Agora, não estando mais no grupo de professores, eu realmente não saberia dizer. Mas fique tranquila, porque vocês vão aprender muito com a gente aí de autópsia e a importância, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês já assimilaram, tá bom? Se eu acho que está acabando mesmo. Né? Só para fazer um último pedido, acho que deve dar tempo. Claro, um material sobre autópsia minimamente invasiva, algum artigo, se você puder disponibilizar para a gente. Mando sim, pode deixar. Mando então, para o William, sim, mando agora mesmo, tá bom? Combinado, muito obrigada. Nada. Tchau, gente, boa noite. Foi excelente. Tchau, boa noite. Tchau, tudo de bom. Tchau, gente, até mais. Tchau. A gente fala aqui no grupo. Tchau, tchau. Te mando, William, te mando o artigo agora. Perfeito.